Paz do Senhor, graças a Deus, meus irmãos, estamos para o nosso último encontro desta matéria tão abençoada, Soteriologia 2, que nós analisamos ao longo desse período aqui, a carta de Paulo aos Gálatas e a carta aos Romanos, e hoje nós estaremos finalizando com a carta aos Romanos, e agradecidos a Deus pela oportunidade que Ele nos deu, que Ele nos concedeu, de podermos trabalhar com os irmãos esse período aqui, tá? Então, estamos indo para as considerações finais do apóstolo Paulo e também as nossas considerações finais também desta aula, tá? Então, de acordo com o manual, o assunto que nós vamos estar abordando é a partir aí da página 332, e que nós vamos perceber aqui algumas colocações do apóstolo Paulo, que ele vai estar demonstrando aqui algumas ideias que, em tese, ele vai estar fazendo, em primeira instância, uma recapitulação. O autor do livro, de tudo que foi tratado aqui, para depois entrarmos nos finalmente, tá? Então, dentro desta recapitulação, ou as questões importantes da carta aos Romanos, tá? Ele relaciona 16 pontos, tá? Que estão aqui nesta conformidade, tá? Então, você tem na primeira coluna ali o capítulo e as questões que ele coloca. Você percebe que sempre são duas questões, e a descrição, tá, no contraponto dessas duas questões, tá? Então, ele começa o capítulo 1, duas revelações, e a descrição que ele trabalha muito no capítulo 1 e capítulo 2, que é a revelação da ira de Deus e da justiça de Deus, né? Que no Evangelho se descobre a justiça de Deus, e a ira de Deus, ela é revelada dos céus sobre os homens. Daí depois nós temos o capítulo 2, que ele vai discutir um pouco sobre a circuncisão, sobre duas circuncisão, e aí ele vai falar sobre a circuncisão do corpo, da qual os judeus eles se prendiam muito de acordo com as determinações da lei, e a circuncisão do coração a qual que permitia também os judeus serem incluídos na mesma. Depois coloca no capítulo 3 dois princípios, a questão sobre dois princípios, tá? E a descrição desses dois princípios, é a observância da lei e a observância pela fé, tá? Então, a fé, ela sobrepõe, tá, a questão da lei. Dois enfoques que ele vai colocar aqui. O primeiro enfoque é as obras, aqueles que confiam nas obras, né? E a outra é a confiança em Deus. Aí no capítulo 5, ele coloca duas cabeças, tá? Adão e Cristo. Vocês sabem que Adão é a cabeça federal da humanidade caída, da humanidade perdida. E, consequentemente, Cristo é a cabeça da humanidade, ou da nova ordem mundial, né? Dos regenerados, dos nascidos em Cristo. A nova ordem mundial mesmo, ela está em Cristo, tá? Não está dentro desses conceitos humanistas, não. Depois, dois mestres, o pecado e Cristo.
dois maridos, a lei e Cristo. Vocês se lembram lá que ele aborda no capítulo 7, para se poder se vincular a Cristo, precisa morrer para a lei. Tá? É aquela ideia de morrer, ser sepultado e ressuscitar com Cristo. Duas leis, no capítulo 8, que opera, a lei do pecado e a lei do Espírito, né? O Espírito, tá? Que opera. E depois, na próxima, aí você tem, no capítulo 9, duas nações, os filhos naturais e os filhos da promessa. Depois, no capítulo 10, dois tipos de justiça, a justiça própria e a justiça de Deus. Você percebe que tudo isso vem sendo desenvolvido dentro do pensamento de Paulo, né? Dois ramos, no capítulo 11, ramos naturais e os enxertados. Aqui, os naturais aos judeus, os enxertados aos gentios. Dois padrões, os conformados com o mundo e os transformados, ou mente transformada, né? E depois duas respostas de rebelião e de submissão. No capítulo 14, dois tipos de crentes, os fracos na fé e os fortes na fé. Capítulo 15, dois alvos, ministrar em Roma e ministrar na Espanha, que era o propósito de Paulo. E, por fim, duas igrejas, a igreja de Romanos e a igreja de Corinto, né? Porque pressupõe que ele escreve a carta quando ele estava em Corinto, escrevendo para Roma. Tá? Então, esta é a recapitulação e a visão que nós vamos ter aí desta carta, dentro da perspectiva também do escritor, do manual. Aí você percebe aí sempre essas duas questões sendo analisadas. Então nós vamos agora, partindo aí para o ministério de Paulo aos gentios, tá? Então Paulo, ele vai dando aí a conclusão, basicamente, do seu ministério. Então ele vai dar esse desdobro, como que ele encarava o ministério, como ele estava ligado a Cristo, tá? Então ele vai mostrar aí a fundamentação do seu ministério. Então, primeiramente, quando nós lemos o capítulo 15, a partir do versículo 8, vamos ver o que o apóstolo Paulo ele está dizendo aqui. Capítulo 15, a partir do versículo 8, ele vai dizer o seguinte: pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas. Então ele vai dizer que o Senhor Jesus Cristo, mesmo sendo Deus e dentro da proposta divina, tá? Ele precisou, na qualidade de servo ou de ministro da circuncisão, e ele fez isto em prol da verdade de Deus, ou do plano de Deus, das deliberações de Deus, para poder confirmar as promessas feitas aos nossos pais. E dentro dessas promessas feitas a Abraão, a Isaac e a Jacó, incluía a igreja, porque em Abraão seriam abençoadas todas as nações. Tá? E então nós vamos perceber que o apóstolo Paulo, ele vai fazer do Senhor Jesus, o centro do seu ministério, vamos ver aqui algumas citações que o apóstolo Paulo ele faz acerca do Senhor Jesus Cristo e como ele também ele se comportava, tá? Então, quando Cristo ele se constitui ministro, vejam só, o versículo 3
do capítulo 15, diz assim: porque também Cristo não se agradou a si mesmo, tá? Ele teve que desfazer da sua glória para que pudesse encarnar-se e poder realizar todo o propósito de Deus. O versículo de número 5, do capítulo 15, vai dizer o seguinte: ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo. Ou seja, a forma com que a igreja em Roma ela deveria trabalhar, tá? Tendo as questões dos gentios, dos judeus, dos crentes fracos, dos crentes fortes, né? Que tinha algumas questões ali de comida, né? Como Paulo disse, se comer carne de porco escandalizasse algum dos irmãos, então ele não comeria, entendeu? Então é dentro dessa visão que o nosso sentir deve ser segundo Cristo. No versículo 6, ele diz assim: para que concordemente e a uma voz glorifiqueis a Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então tudo, ou seja, que os crentes estivessem fazendo, teria que ser para a glória do nome de Jesus, para glorificar a Deus. E aí no versículo 7 ainda, ele vai utilizar da seguinte expressão: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Para a glória de Deus, lá no versículo de número 7. Tá? Então, um dos grandes propósitos da vinda de Cristo, ou da realização do sacrifício de Cristo, ou da obra sacerdotal de Cristo, era com a proposta de confirmar as promessas aos nossos pais. Tá? Então implicava o quê? Quando nós lemos lá capítulo 4, versículo 16 de Romanos, nós temos a seguinte ideia, tá? 16 e 17. Por esta razão, por quem provém da fé, para que sejam segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos, como está escrito: por pai de muitas nações eu te constituí. Então, você percebe que Deus, ele engloba em Cristo, ele centraliza em Cristo, tantos que eram da lei e tantos que eram da fé. E dentro dessa visão, nós precisamos perceber que o apóstolo Paulo, ele vai tornar-se um exemplo, né? Mas então a promessa, ela de Deus, é tanto para a salvação, ela incluía tanto os judeus como os gentios. E isso nós podemos perceber, de acordo com o pensamento de Paulo, para os judeus, a verdade de Deus ela foi confirmada na encarnação de Cristo. Para os gentios, a misericórdia de Deus foi conferida também na encarnação. Então você percebe como Deus ele atua, tá? Uma é a verdade que foi profetizada e eles precisavam receber então Cristo como esta verdade de Deus, a palavra de Deus encarnada. E para os gentios era a grande manifestação da misericórdia de Deus para livrá-los da ira, né? Da ira, tá? É por isso que quando nós lemos os versículos 8 até o versículo 13, a nossa ideia ela vai aclarar dentro desse sentido. Veja bem o que o versículo ele está dizendo aqui, ó. Digo, pois, isso nas Escrituras, né? Ele vai ressaltar a questão das Escrituras.
Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus para confirmar as promessas feitas aos nossos pais e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isto eu te glorifiquei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrai-vos, ó gentios, como o seu povo. E ainda louvarei ao Senhor todos os gentios e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé, aquele que levanta para o governo os gentios, nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Tá? Então, quando nós olhamos esse dito do apóstolo Paulo, nós vamos ter a ideia como Paulo ele conhecia o Antigo Testamento e como ele estudou, ele vasculhou, consultou, procurando Cristo no Antigo Testamento. Tá? Prova disso que ele dedicou mais de 3 anos da sua vida, né, aos estudos exaustivos do Antigo Testamento, e com certeza, além da revelação de Deus, ele é um dos homens que conhecia muito o Antigo Testamento. Tá? Então, as citações que ele faz nesse trecho que nós lemos, elas estão lá em Isaías, nos Salmos e em Deuteronômio. Então, lá em Isaías 11 e 10, nós temos: naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, a glória lhe será a morada. Tá? Então o Isaías está fazendo aqui uma referência ao reino milenial. Necessariamente teria que ter o que? A encarnação de Cristo e a obra ministerial redentora de Cristo. O Salmo 117:1 diz o seguinte: louvai ao Senhor vós todos os gentios, louvai-o todos os povos. Então percebe que os gentios sempre estiveram inclusos dentro do plano da salvação e do reino de Deus. Isso é notório. Quando você pega o Salmo 18:49, diz assim: glorificar-te-ei, pois, entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao seu nome. E já lá em Deuteronômio 32:43 temos: louvai, ó nações, o seu povo, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tornará a vingança aos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. Então, ele conclama aqui as nações para o louvor. Então, você percebe como Paulo ele tinha conhecimento das Escrituras, e ele faz a análise da pessoa de Cristo como o centro, o fundamento do Evangelho, e é o cabeça da igreja, e consequentemente ele consegue trazer para si esses dois povos. Ler muito, ler tudo, ler o tempo todo. Quem ama ler vai concordar. Melhor que ganhar um livro é ganhar uma editora inteira. Se você ama ler, este presente é para você. O selo editorial da ETAD nasceu e ele tem o nosso DNA. Arminiano, pré-tribulacionista, pentecostal de verdade e, acima de tudo, bíblico. Edições Bernardo Johnson. Para quem ama ler, ler muito, ler tudo, ler o tempo todo. E agora, nós temos aí uma outra questão que nós precisamos analisar, e essa questão é o exemplo seguido por
Paulo, o exemplo seguido por Paulo. Tá? Então, a análise ela vai decorrer a partir do versículo 8 e até o versículo 13 do capítulo 15. Então, vejam só. Paulo, ele explica a razão da escrita da sua carta. Tá? E ele vai dizer aqui que os gentios, no tempo e no espaço, tá? Quando você pega aqui tempo e espaço, você está recorrendo aí ao período que Paulo ele estava vivendo e também as responsabilidades que ele tinha quanto à evangelização. Vocês vão perceber que o chamado de Paulo, quando ele encontra com Jesus lá na estrada de Damasco, e depois o Ananias vai lá e fala com ele, e depois nas duas outras falas que o mesmo Paulo fala do seu testemunho pessoal, quando ele apresenta a sua defesa, você vai perceber que a incumbência dele do evangelho era propagar não só aos judeus, mas também aos gentios. Ele tinha esta responsabilidade, tá? Então, quando você pega aí o 15, capítulo 15, versículo 14, você vai perceber o que é que Paulo ele vai dizer, tá? Não obstante o apóstolo Paulo ele colocar aí, demonstrar aí as responsabilidades do seu ministério, tá? Mas ele vai dizer o seguinte, veja só o que ele diz aqui, ó, 15, 14. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo o conhecimento, aptos para demonstrar uns aos outros. Entretanto, vos escrevi, em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo, ministro de Cristo entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tá? Então, quando nós pegamos lá o capítulo 1, o versículo 1 dessa carta, nós vamos ter aí a ideia, como Paulo ele era consciente do seu ministério. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo e separado para o Evangelho de Deus. Então ele traz a memória, então ele introduz a carta lá, dizendo que ele era servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e separado para o Evangelho de Deus. E agora ele vai acentuar isso, tá? No versículo 15 aqui, quando diz assim, entretanto vos escrevi, para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que seja ministro de Cristo entre os gentios. E o ministério tinha uma finalidade, ser ministro tinha uma finalidade, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, ou seja, a conversão deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Você percebe aqui a trindade expressa aqui nessa fala de Paulo. Então Paulo ele vai dizer aqui que ele não tinha uma outra coisa na vida a não ser pregar o Evangelho. Era pregar o Evangelho. Paulo deixa isso bem claro, deixa bem evidente isto, tá? Então, ele vai demonstrar o quê? O senso
de responsabilidade e de comprometimento ministerial que ele tinha também. Isso ele vai deixar bem claro aqui, tá? Até onde ia as suas responsabilidades e até onde ia o seu comprometimento, tá? Ele não queria exercer o ministério em área de conflito entre outros apóstolos, tá? Falou, então, se no norte da África o evangelho estava sendo pregado a contento lá, então ele não iria para lá, sair ali da região onde ele trabalhou e ia para o norte da África pregar o evangelho, porque já tinha apóstolos, já tinham pessoas fazendo um trabalho com êxito lá, então ele não iria para lá. Então ele propõe passar por Roma, que já tinha uma igreja estabelecida, e de lá ele ir para a Espanha. Porque nas informações que ele tinha, a Espanha ainda não tinha igrejas estabelecidas, igrejas confirmadas, porque o trabalho do apóstolo Paulo, no ministério de Paulo, foi de implantar igrejas e confirmar igrejas, ou seja, deixar a igreja funcionando com os anciãos e com uma estrutura, tá, funcional para que ela prosperasse e crescesse. Tá? Então você vai perceber que o apóstolo Paulo, você pega o versículo 17, ele diz assim: tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão aquelas que Cristo me fez por meu intermédio, para me conduzir aos gentios à obediência das palavras, por palavras e por obras, por força de sinais e prodígio, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho não onde já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio, antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele e compreendê-lo os que não tinham ouvido a esse respeito. Então Paulo, ele queria ir para exercer o seu ministério em lugares aonde o evangelho ainda não tinha sido pregado, Então nós vamos perceber que o apóstolo Paulo, ele vai demonstrar aqui qual era a natureza do seu evangelho, tá? A natureza do seu evangelho. E é colocado, dá para perceber, pelo menos esses três aspectos aqui, tá? Do ministério de Paulo, que era um ministério sacerdotal, tá? Onde ele diz assim: para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta deles sejam aceitável. Então você tem aqui essa caracterização de um serviço sacerdotal, né? De ministrar os homens para Deus através da pregação do Evangelho. E é interessante que nos dias em que nós vivemos hoje, muitas pessoas que se dizem ministros do Evangelho, né? Serviçais do Evangelho, não fazem ou não têm a mesma visão do apóstolo Paulo. Uma outra coisa que nós temos aqui é que o ministério do apóstolo Paulo, além desse caráter sacerdotal, era um ministério poderoso. O versículo 18 vai dizer: porque não usarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo me fez por meu intermédio, tá? Então ele demonstra que Cristo, o Espírito Santo, realizava obras poderosas através dele, por palavras ou por obras. Então quer dizer que o apóstolo Paulo, além de um pregador, de um bom ensinador,
tá, de um discipulador, realizava muitos milagres, né, por força de sinais, de prodígios, pelo poder do Espírito Santo. Tá? E foi exatamente esta ação do Espírito Santo na vida dele que o condicionou a ser um bom pregador, não obstante ele ter estudado as Escrituras, ter se preparado, tá? Mas o poder do Espírito Santo é que o ajudou na divulgação do Evangelho de Cristo, como ele diz aqui no final do versículo. Então você percebe que ele anuncia o Evangelho, ele divulga o Evangelho como um sacerdote e como uma ação poderosa. E depois você tem aí o ministério pioneiro do apóstolo Paulo. Esse pioneirismo ele é visto, ele é percebido no Evangelho ou no ministério do apóstolo Paulo, tá? Ele não concentrava num lugar só. Ele tinha essa ideia de empreendedorismo, de sair para lugares onde o Evangelho não tinha sido pregado. Então Paulo ele tinha esta característica. Então você tem aí a natureza do Evangelho do apóstolo Paulo. Então quando nós pegamos esse mapa aqui, nós vamos ter então um pouco essa consciência do trabalho do apóstolo Paulo. Tá? Então você pega aqui, nós temos mais ou menos aí a visão de parte do Império Romano, e Paulo ele sai dessa região da Palestina, e são 3 viagens missionárias ao longo do seu ministério, e você consegue perceber como Paulo ele era dinâmico naquilo que ele fazia, tá? Então você tem aí essa visão, tá? Nos traços azul é a primeira viagem, nesse marrom é a segunda viagem, e nesse verde é a terceira viagem de Paulo, tá? Então você tem aí a ida nessas cores de destaque, e as cores mais fracas é o retorno do apóstolo Paulo. E um dos fatos interessantes que ele escreve, como nós já vimos, aqui embaixo no quadro aqui você tem a viagem de Paulo para Roma, né? Um dos fatos muito interessantes que ele escreve a carta a Roma quando está em Corinto, né? E você vai perceber que Corinto está lá na Caia, e então no seu retorno ele já passa por Éfeso. Ele não vai em Éfeso mesmo, ele fica em Mileto, e de lá ele manda chamar os anciãos, porque já tinha ficado quase 2 anos ali, tá? E agora, como ele tinha urgência, se ele retornasse a Éfeso, os irmãos queriam que ele ficasse por ali. Então, como Paulo era dinâmico no seu trabalho, então ele vem em Mileto, chama a liderança para uma reunião, orienta a liderança, né? E depois ele parte para Jerusalém, e de Jerusalém ele vai para Roma, e cumprindo assim o desejo do coração dele, Deus trabalhando e fazendo cumprir aí o desejo do coração de Paulo, tá? E que era também a vontade de Deus, tá? Ele não, propriamente dito, nós não temos o anúncio, o registro se ele vai para Espanha. Alguns acham que ele foi e tal, mas nós não temos registro. Se nós não temos registro bíblico, nós não podemos afirmar, tá? Uma das coisas que o apóstolo Paulo que demonstra esse seu comprometimento com o seu ministério, com Cristo, nós podemos perceber no versículo 17, quando diz assim: tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo nas coisas concernentes a Deus. Na versão transformadora da Bíblia, esse versículo 17 ele está na seguinte forma: tenho motivo, portanto, para me entusiasmar com o que Cristo Jesus tem feito por meio do meu serviço
a Deus, do meu serviço a Deus. Então, Paulo aqui, ele retrata o seu entusiasmo pelos resultados do seu ministério. Ele nunca, nesse seu entusiasmo, ele se esquece o quê? Da soberania de Deus. Ele nunca aqui ele vai se esquecer da soberania de Deus. Tá? Então, uma das coisas que nós podemos perceber, quando você recorre a Romanos 1:1, que Paulo ele se colocava como um servo bom e fiel ao seu Senhor. Tá? Então, no caso em tela aqui, ele conhecia muito bem a vontade do seu Senhor. Tá? Assim, tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo. Paulo ele está dizendo assim, olha, eu estou satisfeito com Cristo. Há um hino da nossa harpa que diz assim, eu estou satisfeito com Cristo. Então, dizendo assim, pessoal, Cristo, ele nunca me decepcionou. Tudo aquilo que ele disse a meu respeito, ele cumpriu. As minhas orações foram respondidas e o trabalho que ele colocou para fazer, eu fiz com êxito. Tá? Então, quando ele se reporta nas coisas concernentes a Deus, Paulo também ele vai dizer aqui que ele estava subjugado às diretrizes de Deus, uma vez que ele fora separado para o Evangelho. Então, Paulo ele respirava o Evangelho, a ponto de dizer, meu Evangelho, né? O Evangelho que eu prego, entendeu? Porque ele estava tão ligado, tá, à sua missão, que ele respirava. Diz assim, o amor de Cristo me constrange, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Então, quando você começa a pegar essas declarações aqui, o apóstolo Paulo ele não estava se vangloriando no seu egocentrismo. Ele era uma pessoa realizada por ser servo de Jesus Cristo. Ele estava feliz, contente, entusiasmado por ser servo de Jesus Cristo. Tá? Então, aqueles que exercem o ministério têm que ter essa mesma percepção do apóstolo Paulo. Vejam só, a razão pela qual ele se sentia motivado ou entusiasmado em obedecer a Cristo, nós temos aqui pelo menos uma questão. Tá? É que toda a atenção do apóstolo Paulo estava canalizada para Cristo. Tá? Quando nós lemos Filipenses 1:20, nós temos o seguinte, diz assim, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou seja pela morte. Tá? Então você percebe a concepção que Paulo ele tinha. E quando você pega 3:9 de Filipenses, ele diz assim, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então, nós vamos perceber que o entendimento e a conduta de Paulo demonstrava em tudo a sua obediência a Cristo e, consequentemente, a sua fé. E aí nós vamos ter aqui a abrangência do ministério do apóstolo Paulo. E aqui nós vamos, antes de nós analisarmos essa questão da abrangência, então você tem aqui que o êxito ministerial do apóstolo Paulo, não obstante a capacidade, a habilidade e a atitude de Paulo que tinha no desenvolver do seu evangelho, você vai perceber aqui nesse slide aqui
que ele era submisso à vontade de Deus, ele atuava sobre a autoridade do nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Tá? Então, a vontade de Deus, a autoridade do nome de Jesus e o poder do Espírito Santo é que potencializava tanto a capacidade, a habilidade e a atitude de Paulo. É por isso que ele teve o êxito que teve no exercício do seu ministério, tá? Então, quando você pega aí a abrangência ministerial do apóstolo Paulo, tá? Quando no versículo 19, que ele diz que é pelo poder do Espírito Santo, o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho. Então você percebe que o Paulo era uma pessoa extremamente focada naquilo que ele fazia, tá? Então, como nós dissemos que nesse dimensionamento da capacidade e da habilidade de Paulo, tá? Então ele conhecia bem a vontade de Deus, exercia segundo a autoridade e sobre a autoridade, no poder do Espírito Santo. Então o compromisso dele era com o Evangelho. Então é a razão pela qual então ele propõe ir trabalhar em campos não alcançados. Em campos não alcançados, aonde ele vai dizer nos versículos 22 e 23 e 24 o seguinte: por esta razão, porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos, mas agora não tendo já campo de atividade nessas regiões. Ele falou, então já estabelecia as igrejas. Se fosse como muitas pessoas que pensam hoje, né, ministro, né? Não, eu quero trabalhar e organizar bem a igreja para depois eu poder usufruir, né, ter uma vida tranquila, né? Não, o apóstolo Paulo não pensava isso. Quando estabeleceu a igreja, falou, eu quero ir para campos alcançados. Eu não tenho mais campo de atividades nessa região. Eu não tenho aonde desbravar. O espírito pioneirismo dele que o impulsionava, tá? Então, desejando a muito vos visitar. Versículo 20, penso em fazê-los quando em viagem para a Espanha. Então a ideia dele é alcançar, ir para a Espanha, né? E ter como a igreja em Roma como o seu centro de sustentação missionária, né? Então a visão de Paulo era os lugares não alcançados. Ele tinha essa visão. Então os planos futuros dele era visitar a igreja, para que lá em Roma pudesse então ajudá-lo no seu trabalho missionário, tá? Uma das coisas que nós vamos ver aqui nessas instruções finais do apóstolo Paulo, ele vai apresentar as suas intenções, e dentro dessas intenções ele busca o entendimento dos irmãos para que pudessem orar por ele, e nessas orações, nesses rogos que ele faz aqui, ele vai colocar algumas coisas muito, muito, muito interessantes, né? 3 motivos para a oração. Ele coloca 3 motivos para a oração. Rogo-os, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, também pelo amor do Espírito Santo, a tarja de uma cobridinha aqui, tá? Que lutei juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Tá? Então, ele vai colocar aqui Cristo, o Espírito Santo e Deus. Essa é a regra da oração, tá? Por nosso Senhor Jesus Cristo, a oração é em nome de Jesus, pelo amor do Espírito Santo derramado, né, que lutei juntamente comigo nas orações. Lutar, a oração é uma guerra, ele deixa bem claro aqui, e a oração ela deve ser feita a Deus, e quando nós voltamos aqui, então Paulo ele entendia muito bem isso, né? Submissão à vontade de Deus, e a orar a Deus para que por 3
coisas: proteção contra os seus oponentes, a receptividade dos donativos em Jerusalém, porque, em tese, o Paulo ele não era muito bem recebido em Jerusalém, né? Inclusive que a base missionária dele era na igreja de Antioquia, tá? E pela sua chegada a Roma sob os cuidados de Deus, tá? E vocês sabem que Paulo ele foi a Roma sobre os cuidados de Deus, ou da maneira que Deus, a vontade que Deus intencionou que ele fosse para Roma. E ele vai como prisioneiro, e é interessante que Deus orientou e ele discerniu que a forma dele ir para Roma era da forma aprisionado. Quando Deus o livra da mão dos oponentes, né, que queria matá-lo, ele apela para o julgamento em Roma, e esta é a forma que ele é conduzido a Roma. E depois nós temos aí as instruções finais, e nas instruções finais nós vamos perceber que o apóstolo ele roga à igreja, ele vai dar uma advertência à igreja para que eles tomassem cuidado. Quando você pega 16, de 17 a capítulo 16, dos versículos 17 a 19, ele vai destacar que a igreja ela devia ter cuidado com os promotores de desavenças na igreja, tá? Aqueles que provocam divisão e os escândalos, tá? Deviam estar atento, com os olhos abertos, né? Quando ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, que noteis bem, esteja com os olhos abertos, atento. E a outra preocupação dele também é, além da vigilância, ele deveria se afastar desse tipo de pessoas que causam divisão e escândalo, pelo menos por 3 razões. Ele vai dizer que esses tais não servem a Cristo, e que servem ao próprio ventre, e engana o coração dos incautos. Daí ele vai dizer que essas pessoas, para tanto os crentes, para ficarem atentos a essas pessoas e não se envolverem com esse tipo de pessoa, eles precisavam ser sábios para o bem e simples para o mal. E aí ele vai demonstrar aqui uma certeza escatológica, né? E o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo de nossos pés, e graça seja dada a Deus dentro dessa doxologia que ele está fazendo aqui, né? Uma certeza escatológica, quando esmagar Satanás debaixo dos nossos pés, tem a ver com o grande dilema da humanidade desde a queda do Éden, e que um dia chegará ao fim. E o grande causador disso tudo, dessas divisões e discórdias, né, será confinado por toda a eternidade no lago de fogo. Satanás é o agenciador de todo esse tipo de coisa. E Deus, com certeza, deu certeza que vai realizar isso quando ressuscitou Jesus Cristo de dentre os mortos. Daí nós temos aí a grande doxologia, né? Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Cristo Jesus, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno, para obediência à fé em todas as nações. Então você percebe isso, tá? Então aqui, meus irmãos, para nós finalizarmos, nós temos aqui esse quadro que ele vai estar demonstrando todo o trabalho de Deus ao longo desta carta que Paulo ele propõe, tá? Então, se vocês notarem com cuidado, você vai ver que a primeira parte, porque Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, para julgar o mundo, para justificar os pecadores, para santificar os crentes, para realizar os seus propósitos e para transformar os santos, tá? Então, você vê então como isso é desenvolvido, né? A lei da consciência, a lei de Deus, o sangue
e a justificação, a cruz, o Espírito Santo, a aliança e a glória de Deus falando em Israel, a vontade e o beneplácito de Deus, ou seja, o cumprimento de todas as questões de Deus. Então você tem aqui os versículos que demonstram esses propósitos, tá? Para julgar o mundo, no dia em que Deus, por meio de Jesus, há de julgar o segredo dos homens. Ressuscitou por causa da nossa justificação. 6 e 4. Foi ressuscitado dentre os mortos, assim também andemos em novidades de vida, para santificar os crentes. O que será o seu restabelecimento, senão a vida? O que será o seu restabelecimento, senão a vida dentre os mortos? Uma pergunta, tá? Fala da nação de Israel. E por fim, foi precisamente para este fim que Cristo morreu, para ressurgir, para ser Senhor, ou para transformar o santo e nele concluir todas as coisas. E aqui eu coloquei os pontos de vista de cada sessão, né? Só tomando, por exemplo, o primeiro aqui, a culpa dos gentios, a culpa dos judeus e a culpa do mundo. Então, ele veio para julgar o mundo. A ira, se manifestou a ira e a justiça de Deus. E assim sucessivamente, nós vamos colocar também justificar os pecadores pelo sangue, pela fé em Jesus e pela graça que há em Cristo e a fundamentação dos evangelhos. Tá? Quanto santificar os crentes, livre do pecado, livre da lei, uma vida no Espírito. A quarta parte, para os propósitos de Deus, tem um a mais aqui, a defesa dos métodos divinos, a declaração dos métodos divinos e a exposição dos métodos divinos. E por fim, a última sessão que nós analisamos aqui é amor e fé à igreja e ao indivíduo, que nós vimos, amor e fé à igreja e ao governo, amor e fé à igreja e os demais homens. Então, basicamente, nós analisamos toda a carta de Paulo aos Romanos. Meus amados irmãos, eu espero ter contribuído com vocês de forma que vocês tenham tido um bom aproveito, e agradeço a Deus pela oportunidade também agradeço a Deus pela direção da Faitade de ter confiado a nós um trabalho de tal envergadura, e a nossa oração é que o Espírito Santo continue abençoando a vida de vocês e que vocês sejam uma bênção diante do Senhor. Então, que Deus em Cristo nos ajude, que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.